não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Note bem, a tendência quase incoercível da mente humana é ela se refugiar na banalidade, tá certo? Para evitar os grandes dilemas, os grandes conflitos. Não é isso? Então, quer dizer, o sujeito se fazer de pequenininho, se fazer de inocente, para fingir que ele não sabe o que está realmente em jogo na sua vida. Particularmente, vamos dizer, na cultura brasileira, isto é um dos elementos mais permanentes e de maior peso, de maior impacto na mente das pessoas. Quer dizer, se você se preocupa com qualquer coisa que vai além do seu estômago e do seu bolso, você já começa a ficar angustiado. Então o que você faz? Você se refugia no estômago e no bolso, certo? E recusa qualquer preocupação acima disso. Isso aí é de fato o medo da responsabilidade da existência. E esse medo impede que as pessoas cheguem à maturidade, eles ficam numa perpétua estado de puerilismo moral, intelectual, espiritual, etc, etc. E graças a esse puerilismo, não são capazes de avaliar as suas próprias ações cotidianas. Quer dizer, fazem coisas horríveis, mas sentem que são perfeitamente inocentes. Esse tem um caso específico, vamos dizer, um caso crônico, daquilo que o Igor Caruso chamava repressão da consciência moral. Você sufoca a consciência moral e você se refugia na noção de que você é apenas um bichinho, apenas uma criancinha, né? E de que tudo mais, você, numa espécie de afetação de falsa modéstia, né? Não, esses problemas são demasiado elevados para mim, eu só tenho que me preocupar aqui com as minhas coisinhas, né? No fundo, isso aí tudo é simples medo da responsabilidade da existência. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária, né? O Deni Marchesani, que é um rapaz que há anos vem fazendo um trabalho maravilhoso, ele tem feito um recenseamento de tudo que eu escrevi, falei em entrevistas, aulas, etc., desde que eu comecei a ter alguma atuação pública. E ele tem, de fato, uma bibliografia mais completa do meu trabalho até hoje. É uma coisa esplêndida o que ele está fazendo. E ele viu lá na página do tal do Luiz Pontual, que é um sujeito, um guénoniano, um homem da tradição, segundo ele disse, e tinha lá a bibliografia do René Guénon, e o Deni, com toda boa vontade, informou, olha, está faltando aí na sua lista das traduções do René Guénon, está faltando uma tradução da Metafísica Oriental, que foi feita pelo Olavo de Carvalho, né? E daí o tal do Pontual ficou brabíssimo com ele, né? Escreveu um monte de coisa. Disse, não vou botar essa tradução aqui, porque essa tradução está uma droga, e esse Olavo de Carvalho não presta, é uma figura tenebrosa, sinistra, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ficou brabíssimo. O Deni passou, evidentemente, perplexo, né? Dentro da reação histérica do sujeito, passou a carta para mim, dizendo, o que você acha? Né? Daí eu não vou levar esse Pontual a sério, eu conheço a figura há muito tempo, é um tipinho ridículo. Botei umas piadinhas lá na minha página, né? No dia seguinte aparece o Pontual indignado de que o Deni Marchesani tivesse contado para mim. Quer dizer, veja, eu estou contando isso só por a indignação do Pontual com o Deni era totalmente sincera. Você vê que ele estava bravo mesmo. Onde já se viu, ele foi fofocar de mim para o Olavo. Tá? Ou seja, ele acredita que ele tem o direito sacrossanto de falar mal da pessoa pelas costas, sem que o sujeito jamais fique sabendo o que ele falou. Então, você vê que isso é um nível de moralidade extremamente baixo. Tá certo? Uma criança tem que saber que não se fala das pessoas pelas costas, que você nunca pode falar pelas costas algo que você não diria na cara da pessoa. Eu aos 8 anos de idade, eu sabia disso. E esse seu Pontual, que já está virando quase mestre espiritual, ele ainda não aprendeu isso, quer dizer, não passou da fase de educação doméstica. Não digo que ele seja culpado disso, porque isso é um problema crônico no Brasil. E as pessoas não têm, vamos dizer, a noção da responsabilidade moral elementar. E partindo, então, vamos dizer, dessa base muito... então, como é que uma pessoa, vamos dizer, que
se ocupa de assuntos tão elevados e tão complexos, pode ser moralmente tão tosca. Eu digo, mas isso aí é comum no Brasil. E isso vem justamente desta cultura da insignificância, esse apego à insignificância. Tá certo? E esse apego à insignificância é totalmente defensivo, é uma coisa como se fosse anestésica para a pessoa não ter que se confrontar com as grandes responsabilidades morais da vida. Em suma, para evitar ter sofrimento moral. Tá certo? Mas acontece o seguinte, o sofrimento moral é a parte mais elevada e mais bonita do ser humano. O ser humano, praticamente, ele só se distingue dos animais porque ele tem capacidade de ter sofrimento moral, ele tem a capacidade de imaginar ações possíveis que ele poderia, né, realizar e de se horrorizar perante elas. Ele tem a capacidade de se negar a si mesmo, tem a capacidade de ficar com horror de si mesmo, só em imaginação. Você se imagina fazendo certas coisas e você tem horror daquilo. Não tem ninguém vendo, ninguém está sabendo. Quer dizer, você na sua total solidão, né, você se confronta com a possibilidade do mal, a possibilidade da exteriorização do mal que existe na sua imaginação, e você recua, e você se policia, você tenta melhorar. Isso é a parte mais importante do ser humano. Inclusive, vamos dizer, para o exercício da filosofia, a pessoa que não se aprimorar nisso aí, a pessoa que não buscar isto, jamais entenderá o que é filosofia. A filosofia, não esqueçam isso, a filosofia com Sócrates, ela começa como filosofia moral e filosofia política. Ela não começa como metafísica, como lógica, como teoria do conhecimento, como nada disso. Ela começa como filosofia moral e política. Ou seja, ela começa como um apelo do filósofo à responsabilidade moral e cívica das pessoas. Né? É curioso que, a partir da década de 90, por exemplo, entrou em moda no Brasil o negócio da ética, né? Mas todo mundo procede como se a ética fosse uma coisa que deve ser só para os políticos. Quer dizer, o cidadão que critica o político, ele não precisa ter ética nenhuma. Ele pode ser mentiroso, embrulhão, ele pode ser um fofoqueiro dos diabos, está entendendo? Então a ética se torna assim, um porrete para você bater na cabeça dos outros. Ora, você imagina uma pessoa moral, com esta formação moral, com essa composição moral, né, estudando filosofia e querendo discutir com Platão, com Aristóteles, com Leibniz, ou com René Guénon, que seja, tá entendendo? O que vai se formar aí é uma monstruosidade, é um monstrinho. São figuras disformes. Tá entendendo? E o Brasil está cheio dessas figuras disformes. Praticamente toda a nossa intelectualidade falante é constituída dessas pessoas, que não tem a mais mínima consistência interior. Tanto não tem consistência interior, que no Brasil, né, em geral, se cobra das pessoas uma espécie de coerência lógica impossível. Quando eu digo consistência interior, eu estou dizendo, consistência interior é consciência dos elementos contraditórios que se agitam dentro de você, consciência das suas diferentes possibilidades de ação, né, consciência da multiplicidade de impulsos em luta dentro de você, isso é consciência das alternativas. Né? Se fosse possível nós termos a coerência de um livro de lógica, não haveria nada disso. Quer dizer, a coerência de um ser humano não é a coerência de um tratado filosófico. Tá certo? É, vamos dizer, a consistência das atitudes pessoais na luta da alma consigo mesma. Quer dizer, então não é uma coerência linear, é uma coerência opositiva, uma coerência dialética, extremamente complexa e extremamente dolorosa. Tá certo? E um dos assuntos, faz tempo que eu queria mexer nisso, é um dos temas principais, dizer, da filosofia moderna, e invariavelmente é tratado de maneira errada, dizer, pelos professores de filosofia, pela mídia, pela cultura popular, né? Pela pseudocultura popular. Até hoje peguei aqui um exemplo do jornal O Globo, né? Um artigo que saiu a esse respeito, falando do filósofo inglês Thomas Hobbes, representando o Hobbes da maneira oficial. Ele é um dos fundadores da filosofia moderna, é um dos fundadores da doutrina do Estado moderno, patati, patatá, patatá.
E, no fim, a questão central que ele estudou, ela não é analisada. Quer dizer, você simplesmente repete o que o sujeito disse e você não discute a própria questão. Ou seja, o que você está estudando é o texto do Hobbes e não os assuntos dos quais ele falou. Se ele está falando do Estado, você não está falando do Estado, você está falando do Hobbes, ou do que o Hobbes pensava do Estado. Então, na verdade, isso aí é a maior perversão filosófica que pode existir. Você não estuda coisas, você estuda filósofos, e ideias de filósofos, opiniões de filósofos. Para quê? Isso é de uma leviandade, assim, é só serve para exibição de cultura. Né? Mas, no caso do Hobbes, especialmente, é um fenômeno muitíssimo interessante e muitíssimo importante, porque ele revela na sua pessoa, na sua filosofia, na sua doutrina política, praticamente a essência da maldade moderna. Né? Tudo o que há de ruim na sociedade moderna foi ali expresso pela primeira vez de maneira inequívoca pelo Thomas Hobbes e apresentado como se fosse uma solução para os males humanos. A ideia é o seguinte, a ideia dele é que Aristóteles estava errado quando diz que o homem é um ser naturalmente sociável e na verdade, o ser humano não está dotado para a vida em sociedade. Ele parte deste ponto. Agora você imagina o seguinte, mas se o homem não está dotado para a vida em sociedade, por que ele tem vivido em sociedade desde que existe? Né? Quantos homens você conhece que vivem totalmente sozinhos? Não é isso? Quantos Robinson Crusoe existem? E mesmo, por exemplo, eu de vez em quando assisto esse filme sobre Alasca, pessoas que moram sozinhas lá no matagal, né, no meio da neve, essa coisa toda, mas eles têm aviões, eles têm tratores, eles têm armas, eles têm toda a conexão com a civilização. Quer dizer, eles não estão isolados de maneira alguma. Eles se isolam temporariamente, baseados nos recursos civilizacionais que têm, como, aliás, o próprio Robinson Crusoe. Você imagina o que seria a vida do Robinson Crusoe se, após ter desembarcado naquela ilha, ele não encontrasse o navio que havia naufragado e no qual ele pegou armas, munições, equipamentos, etc, etc. Ou seja, a vida humana fora da sociedade é absolutamente inconcebível. Como é que você pode tomar como ponto de partida algo que nunca aconteceu, algo do qual não se tem a menor amostra ao longo do tempo, e que todos os fatos conhecidos estão mostrando exatamente o contrário? Como é possível uma coisa dessa e o sujeito ser considerado filósofo? Eu digo para vocês, isso é o governo inglês. O que o governo inglês, no começo da Idade Moderna, espalhou de mentiras e de absurdidades, de fraudes, é uma coisa absolutamente monstruosa. É nessa hora que eu vejo que é a famosa expressão que os caras chamavam a Inglaterra pérfida Albion, alguma coisa certa tem nesse apelido. Se você pegar, por exemplo, as filosofias de Thomas Hobbes e Francis Bacon, você vê, os dois são apenas vigaristas, não são mais nada. Né? O Francis Bacon, ele cria um método científico, né, e ele é tido como assim, como o precursor, o iniciador da era científica, etc. Só que é o seguinte, o método científico que ele inventou é absolutamente inaplicável. Nunca foi aplicado por ninguém, nem por ele mesmo. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Bacon. Nenhuma. Me mostrem uma descoberta científica que tenha sido feita por Thomas Hobbes. Nenhuma. Nada. São dois pseudocientistas. E são alardeados como grandes gênios da ciência moderna no mundo inteiro. E a gente aceita isso. Olha, eu sei o que é um cientista de verdade. Eu estudei as obras de Leibniz. Leibniz era um cientista de verdade. Newton era um cientista de verdade. Não posso negar. Mas esses dois eram apenas charlatães, absolutamente desprezíveis. E o Hobbes, pior ainda. Na filosofia do Hobbes, praticamente tudo está errado. Tudo está invertido. Né? Veja, se, raciocinando com ele, o homem não tem o dom da sociabilidade, mas então, evidentemente, todos os homens estariam vivendo sozinhos e só entrariam numa sociedade a contragosto. Todo mundo estaria tentando fugir de casa, fugir da família, fugir da cidade. A gente não vê isso acontecer em lugar nenhum. Não, pessoa que eu, por exemplo, eu não gosto de grande cidade, mas não quer dizer que eu quero viver sozinho. Né? Esse instinto da solidão não existe no ser humano. Ao contrário, eu entendo mais a coisa como Santo Agostinho, que a base da sociedade é o amor ao próximo. É evidente que existem exceções, existe o mal também,
Tá certo? Mas o mal não é a base da sociedade. Se fosse, a sociedade já teria acabado. A pior sociedade que tem, você ainda vê nela todos os sinais de solidariedade, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. Mas eu lembro quando eu assistia filmes da Segunda Guerra, né, e via os soldados russos trazendo prisioneiros alemães, né, os alemães eram inimigos terríveis deles, estavam matando russos pra caramba. Por isso traziam os prisioneiros russos, você via as velhinhas, né, russas assistindo aquilo e chorando de dó dos coitadinhos alemães. Você vê, até numa situação dessa, a bondade humana sobrevive. Não é isso? O mundo está cheio dessas coisas. Se você lê o livro do Solzhenitsyn, você vê inúmeros exemplos de bondade, de generosidade, de coragem. Você vê tudo isso aí. Agora, da onde que o Hobbes tirou essa ideia? Ele sugere o seguinte: como o homem é um bicho antissocial, violento e assassino por natureza, né, o homem é o lobo do homem, homo homini lupus, né? Então a única solução é criar, por meio, vamos dizer, da cultura e das leis, uma instituição soberana que domine todos e coloque todos os seus lugares e faça todo mundo ficar bonzinho. Né? Só que acontece o seguinte: esta entidade chama-se o Estado moderno. Você me mostre alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha cometido algum dia alguma violência comparável àquela que os Estados modernos cometem. Você conhece alguma tribo de índio que fez tanta maldade quanto, sei lá, Stalin ou Hitler? Não tem. Né? Você tem alguma comunidade humana, de indivíduos humanos, que tenha sido tão mentirosa, farsesca quanto o governo britânico? Não existe isso. Né? Quando você vê, por exemplo, a Guerra dos Boers, né, os ingleses fizeram. A ideia dos ingleses era o seguinte: matar até o último Boer. Era genocídio mesmo, essa era a ideia. Criada por um dos caras que é considerado o precursor da sociedade moderna, precursor do lockdown. Né? Até esqueci o nome do cara agora. Havia aquele grupo de bilionários, e ele, o cara que não era um bilionário, mas era um homem de gênio, gênio do mal, mas ele dominava os bilionários com as ideias dele. Todas essas ideias de governo global, então tudo saiu daí. Né? Isso foi no século XIX ainda. Então, mais um pouquinho. E você vê que essa ideia do Hobbes apareceu também em outras bocas e sob outras formas. Uma delas é a famosa oposição que até hoje vigora em muitas discussões das ciências sociais e das ciências históricas, a oposição entre nature e nurture, quer dizer, entre o que vem da natureza e o que é injetado no homem pela sociedade. Né? Quer dizer, o alimento cultural que você recebe. Qual dos dois fatores é o fundamental na produção da conduta humana? Quem tem mais poder sobre nós? Os nossos instintos ou a influência da cultura humana? Ora, até hoje isso é motivo de discussão. Mas note bem, quando se formula as coisas assim, você está esquecendo todas as outras origens possíveis que os males humanos podem ter. Por exemplo, você esquece Deus e o diabo. Ou seja, o topo da bondade, né, e o abismo da maldade. Você esqueceu. Nada é tão bom quanto Deus e nada é tão ruim quanto o diabo. Vivemos todos num mundo mediano, facilmente compreensível a qualquer caixeiro de loja inglês. Que esses caras, para mim, Thomas Hobbes e Bacon tem mentalidade de caixeiro de loja, como Charles Darwin também, caixeiro de loja, né? Herbert Spencer, caixeiro de loja. Quer dizer, é o pequeno burguês idiota que, porque não sabe nada, acha que sabe tudo. É uma coisa importante. Se você, veja, diante das grandezas e dos pecados humanos, a primeira coisa que você faz é eliminar o mais alto e o mais baixo,
reduzir tudo à sua própria dimensão, você já falsificou tudo. Você suponha, por exemplo, olha, tem aquele escritor americano cafajeste pra caramba, esqueci o nome do cara agora. É? Não. Ele dizia o seguinte: proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Eu acho uma das frases mais interessantes do século XX. Porque se você é incapaz de conceber a hipótese, você não é capaz de discuti-la. Muito menos de negá-la. Então, conceba a existência do diabo, mas não como a sua porca imaginação pueril a concebe. Conceba a existência do diabo com a altura em que esta ideia foi proposta e estudada pelas grandes tradições religiosas, pelos grandes místicos, grandes santos, grandes sábios. Aí sim. Quer dizer, o que os grandes místicos e santos têm a dizer sobre o diabo e sobre Deus? Você conhece algum cientista que tenha estudado isso? Nenhum sabe nada. Então ele vem, às vezes, inventa uma noção pueril do diabo e de Deus. Noção que ele aprendeu no Almanaque Abril, noção que aprendeu na mídia popular, na divulgação científica, e discute isso e o pessoal ouve e leva a sério, meu Deus do céu. A hora que o senhor leva a sério como Hobbes, como um filósofo como Hobbes, você está liquidado. Você não sabe o que é um filósofo e não vai saber nunca. Quer dizer, qualquer sujeito que está dando palpite, você acha que é um sábio, um filósofo importante. Assim não dá, você está se degradando. O seu nível de exigência baixou muitíssimo. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.